Olá, eu sou a Bruna, plantonista de biologia. Nesse vídeo eu vou resolver uma questão sobre ovulogênese. A questão é a de número 43, da página 52. O exercício diz o seguinte: considere a ovulogênese de uma mulher normal. Analise o conteúdo cromossômico de DNA nas células durante a divisão e assinale a afirmativa correta. Item A. A ovogônia tem a metade do conteúdo de DNA do ovócito 1. Vamos relembrar então quem é a ovogônia. A ovogônia é a célula que vai iniciar o processo da gametogênese, mas ela ainda não sofre nenhuma divisão. Ela é uma célula diploide. Sendo uma célula diploide, as ovogônias elas possuem 46 cromossomos. Bem, como essa célula não entra em divisão celular, ela não chega a duplicar esse material genético. Então, ela fica com 46 moléculas de DNA. Então, a ovogônia é uma célula diploide que tem 46 cromossomos, porque estamos falando de uma célula humana, e esses cromossomos não estão duplicados porque ela não entra em divisão. Então, ela vai ter 46 moléculas de DNA. O ovócito 1, ele é uma célula que foi formada pelo crescimento da ovogônia. Então, ele não foi formado por nenhum processo de divisão. Então, ele ainda continua sendo uma célula diploide, com os mesmos 46 cromossomos e as mesmas 46 moléculas de DNA. No entanto, o ovócito sofre divisão. Então, ele vai duplicar a quantidade de material genético e ele pode chegar a 92 moléculas de DNA quando for começar a meiose, porque durante a fase de crescimento ele está em G1 e aí ele vai para a fase S, que é quando ele faz a duplicação. Portanto, não é o tempo todo, não é sempre, não é uma regra que a ovogônia tenha metade do conteúdo do ovócito primário, porque se enquanto o ovócito primário não entra em divisão, as duas células têm a mesma quantidade de DNA. Ele só vai ter o dobro da quantidade quando essa célula for entrar em divisão. Tirando esse momento, eles têm a mesma quantidade de moléculas. Então, o item A está incorreto. O item B diz que os ovócitos primários e secundários têm o mesmo número de cromátidos. O ovócito primário é uma célula diploide com 46 cromossomos e 46 moléculas de DNA, que pode chegar a 92 moléculas quando for começar a meiose. Já o ovócito 2, ele tem 23 cromossomos, mas esses cromossomos ainda estão duplicados, então ele tem 46 moléculas de DNA. Se fosse pensar no ovócito antes dele entrar em divisão celular, ele até pode ter a mesma quantidade de moléculas de DNA, mas isso também não é uma regra, porque ele pode ter o dobro dessa quantidade de moléculas quando ele vai entrar em divisão celular. Então, também não é uma regra. Então, o item B está incorreto. O item C, que é a resposta certa, diz que o ovócito secundário e o óvulo têm o mesmo número de cromossomos. Sim, o ovócito secundário, ele tem 23 cromossomos. Já ocorreu a separação dos pares de cromossomos homólogos e o ovócito secundário, então, ele já tem a metade do número de cromossomos. O óvulo só vai ser formado quando o ovócito secundário termina sua meiose, mas ele termina a meiose ainda com 23 cromossomos. Então, o número de cromossomos é o mesmo. Então, o item C está correto. O item D fala que o corpúsculo polar 1 não difere na quantidade de DNA do ovócito primário. O corpúsculo polar 1 ele é formado ao final da primeira divisão meiótica. Então, o ovócito primário se divide e forma o ovócito secundário e o primeiro corpúsculo polar. Então, esse corpúsculo polar tem a mesma quantidade de DNA do ovócito 2. E nós já vimos que o ovócito 2 ele tem 23 cromossomos, que é a metade do número de cromossomos do ovócito 1. E também já vimos que o número de moléculas entre eles pode ser diferente. Então, como o corpúsculo polar tem a mesma quantidade de DNA do ovócito secundário, então a quantidade é diferente do ovócito primário. E o item E fala que o gameta tem valor correspondente a 4C e a ovogônia a 1C. Isso representa a quantidade de DNA, e ele está falando que o gameta ele tem 4 vezes mais DNA do que a ovogônia. E na verdade, não, porque a ovogônia é a célula diploide
que vai iniciar o processo. Então, a ovogônia tem o dobro da quantidade de DNA do gameta. Então, o gameta tem a metade da quantidade de DNA das ovogônias. Portanto, o gabarito é a letra C. Para facilitar a visualização disso, vamos observar aqui a quantidade de DNA que vai ter nessa célula durante o processo de divisão. A ovogônia, como ela é uma célula diploide, então, utilizando um número mais fácil da gente visualizar, então ela tem 2 cromossomos simples e 2 moléculas de DNA. Então, ela é uma célula diploide com 2 cromossomos. Quando essa célula se transforma no ovócito primário, ela apenas passou por uma fase de crescimento. Então, durante o crescimento, é como se essa célula estivesse em G1, ela não faz a duplicação do material genético. Então, no primeiro momento, esse ovócito, ele tem a mesma quantidade de DNA da ovogônia. É uma célula diploide com os mesmos 2 cromossomos aqui. No caso de uma célula humana, com os mesmos 46 cromossomos. Porém, essa célula, ela vai entrar em divisão. Então, depois que ela passa dessa fase de crescimento, quando ela for sofrer a meiose 1, ela vai duplicar o seu material genético. Então, os cromossomos ficam duplicados. Então, agora, eu continuo tendo uma célula diploide com 2 cromossomos, só que agora eles estão duplicados. Eu tenho, portanto, o dobro das moléculas de DNA. Mas lembrando, isso só acontece quando essa célula vai se dividir. A fase S só vai ocorrer quando ela for entrar em divisão. Então, dessa passagem de crescimento da ovogônia para o ovócito primário, não ocorre nenhuma divisão. Então, não ocorre duplicação do material genético. Então, esse ovócito, ele fica tendo a mesma quantidade da ovogônia. Esse valor só muda quando ele entra em divisão, porque aí ele passa pela duplicação. Então, esse valor se altera nesse momento. A partir da primeira divisão da meiose, você separa os pares de cromossomos homólogos. Então, agora, essa célula que tinha 2 cromossomos fica com apenas um. E esse um cromossomo, ele está duplicado. Então, aqui no caso, eu tenho um cromossomo, só que eu ainda tenho 2 moléculas de DNA. Então, ele chega a ter a mesma quantidade, o número de 2 moléculas, que eu tinha aqui no começo. Pensando, então, nas 46 moléculas de DNA que nós tínhamos aqui, com os 46 cromossomos simples, quando ele forma o ovócito secundário, eu tenho 23 cromossomos, só que agora eles estão duplicados, o que me dá 46 moléculas de DNA também. O corpúsculo polar, ele tem a mesma quantidade de DNA que o ovócito secundário, porque eles foram formados na mesma divisão. A diferença é que o citoplasma dele é menor, mas a quantidade de DNA é a mesma. No final da divisão do ovócito secundário, caso ocorra a fecundação, é que se forma o óvulo. O óvulo, ele tem o mesmo número de cromossomo que o ovócito secundário, que é um cromossomo. No entanto, agora na formação do óvulo, esse cromossomo ele está simples, ou seja, ele tem apenas uma molécula de DNA. Tudo bem? Espero ter ajudado e até a próxima.